Bem-vindo ao Bola no Rádio, o seu programa que traz notícias do Vozão. Hoje vamos falar aí um pouco das prováveis escalações do Vozão, a provável escalação do Sport. Vamos falar também sobre o retorno de jogadores, o jejum de gols de alguns jogadores no Ceará também e tudo mais sobre o Alvinegro de Porangabuçu em semana de jogo contra o Sport, Ceará Sport na Arena Castelão, neste sábado, dia 17, às 16 horas. Solta aí a vinheta. Atletas ultrapassaram limite de jogos que permite transferência. Do atual elenco do Ceará SC, 8 atletas estão impedidos de se transferirem para qualquer outra equipe da Série A do Brasileirão 2025. Isso porque o regulamento só permite que isto aconteça dentro da mesma divisão entre jogadores que realizaram até 6 jogos na competição. No caso do Vozão, esses 8 atletas fizeram pelo menos 7 partidas. São eles: zagueiros Marlon e William Machado, lateral direito Fabiano, volantes Dieguinho e Fernando Sobral, meia Lucas Mugni e os atacantes Galeano e Pedro Raul. Todos são titulares e peças fundamentais no time comandado pelo treinador Léo Condé. Saiba todos os detalhes em futeboldamassa.com.br. E essa notícia importantíssima que a Rafaela Brasileiro trouxe lá no Futebol da Massa, você pode acompanhar Futebol da Massa no Instagram. Jornalista de primeira qualidade, ela trouxe essa notícia importante dos jogadores aí que você ouviu que não podem mais jogar por outra equipe, só pelo Ceará, porque eles atingiram um número de 7 partidas. São 8 jogadores que foi citado aí, importantíssimos, os 2 zagueiros aí, Marlon e William Machado fazendo partidaças, o Fabiano, lateral, o volante Dieguinho e Fernando Sobral, o meia Lucas Mugni e o atacante Galeano e o Pedro Raul, todos titulares no momento da equipe do Ceará. Então é importantíssimo essa notícia, né, que a Rafaela Brasileira trouxe, que esses jogadores não podem mais, pelo regulamento da Série A, disputar partidas por outras equipes. Então só podem sair para o exterior, mas dentro do Brasil não vão reforçar nenhuma equipe, vai ficar no Vozão com certeza até o fim da temporada. Notícia ótima também. Após serem liberados pelo departamento médico, o goleiro Bruno Ferreira e o atacante Railon retornaram aos treinos no Ceará. Se bem fisicamente, eles já podem ser relacionados para o jogo diante do Sport. No sábado, às 16 horas, na Arena Castelão, pela 9ª rodada da Série A do Brasileiro. O goleiro Richard também já treina com um grupo após recuperação de cirurgia. A informação foi divulgada primeiro por o Povo e confirmada pelo G. No jogo contra o Sport, o volante Fernando Sobral está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Lourenço deve ficar com a vaga. Será a única mudança no Vozão. E é super importante esse retorno aí do Bruno Ferreira e do Ailon, né? O Bruno Ferreira, que foi importantíssimo no acesso do Vozão para a Série A, quando o Richard se machucou. O Bruno Ferreira assumiu e não deixou mais a titularidade e vem fazendo uma excelente atuação na meta de gol do Ceará. E o Ailon, ele voltando, é importante, foi também importantíssimo, fez gols decisivos na Série B do ano passado e esse ano perdeu um pouco de espaço, mas continua sendo importante, ficou no time do Ceará e continua tendo a sua importância. De volta também o goleiro Richard, que está de volta aí, peça importantíssima para o Vozão, é o goleiro Richard, também campeão da Copa do Nordeste, teve partidas decisivas, então o Ceará está bem servido de goleiros para essa partida aí contra o Sport e demais partidas do Campeonato Brasileiro. Depois de um início bom em sua chegada ao Ceará, o atacante Pedro Raul atingiu diante do Santos a marca de 5 partidas consecutivas sem balançar as redes. Esse é o seu maior jejum de participações em gols na atual passagem. O jogador marcou 9 gols e deu uma assistência nos 10 jogos anteriores. O recorte do jejum teve início na derrota de 1-0 para o Bahia, fora de casa. Depois, na Arena Castelão, o Alvinegro empatou
em 1-1 com o São Paulo. Pedro Henrique marcou para os cearenses. Diante do Palmeiras pela Copa do Brasil, o Vovô perdeu por 1-0. Quando o clube superou o Vitória por 1-0 no estádio Presidente Vargas, o tento foi anotado pelo zagueiro Marlon. Por fim, aconteceu contra o Santos. Nos 5 compromissos em questão, Pedro Raul finalizou 10 vezes, sendo que 3 dessas conclusões foram em direção ao gol, segundo dados do SofaScores. O momento do Pedro Raul coincide com o do ataque do time do Léo Condé, que fez 2 gols nos últimos 5 jogos. Apesar disso, a defesa tem desempenhado um papel importante nos resultados, com um tento sofrido nos 3 duelos mais recentes. O Ceará recebe o Sport neste sábado, na Arena Castelão, pela 9ª rodada da Série A em casa. Nesta competição, o Vovô só sofreu 2 gols, um contra o Vasco, na vitória por 2-1, e um contra o São Paulo, no empate em 1-1. O time ainda não foi derrotado sob seus domínios nenhuma vez aí na competição nacional, o Brasileirão. Pessoal, um jejum de gols aí que está vivendo o atacante Pedro Raul. 5 partidas sem marcar, né? Como a gente ouviu aí, 5 partidas sem marcar. Coincidentemente, o ataque só fez 2 gols com a chegada aí do Pedro Henrique, né? Eu acho que o Pedro Henrique, ele é esforçado, dedicado, um grande jogador, fez gol contra o São Paulo, mas a chegada do Pedro Henrique atrapalhou um pouco aquele esquema que vinha jogando só na área para o Pedro Raul. Então o Pedro Raul teve que deslocar um pouco, de sair da área para buscar a bola e ficar com um pivô, e não tem funcionado para ele fazer gols, né? E prejudicou também a equipe no ataque. De outro lado, a defesa já vem muito bem aí, 2 partidas sem levar gol em casa. Na verdade, uma partida sem levar gol em casa contra o Vitória e uma partida fora contra o Santos, não levando gol, né? Isso é uma evolução muito grande da defesa do Ceará, que vinha sendo criticada por levar gols nos minutos finais das partidas, mas dessa vez aí melhorou e está de parabéns a equipe do Léo Condé, com os zagueiraços que eu já falei, o William Machado. O Marlon melhorou muito e o Ceará vem bem aí, muito bem. O torcedor do Ceará sabe que o Léo Condé é adepto de um time base e só modifica a formação em caso de lesão ou suspensão. Assim, o treinador tem a possibilidade de mudar apenas uma posição por suspensão ou mesmo usar em um jogo dentro de casa. Vale lembrar que Richards ainda não está disponível, após ter passado por cirurgia no pé. Veja as 3 opções de formação de Condé para o Ceará contra o Sport. A formação mais provável é com o retorno de Lourenço. Meio campo, ele jogaria ao lado de Dieguinho. Com Lourenço, o Vovô ganha em mais chegada do ataque, e principalmente em finalizações. Lourenço tem um chute forte de fora da área, e pode ser uma arma interessante para o jogo em casa. Ainda que Lourenço não seja o mesmo do ano passado, tendo caído de rendimento na temporada, ele é o favorito para assumir a vaga de Sobral e jogar. Se Condé entender que o Ceará precisa jogar mais protegido, o jogador que mais se aproxima de Fernando Sobral disponível é Lucas Lima, mas ele só jogou alguns minutos da temporada, apenas 10 minutos da Série A contra o Bragantino e 9 contra o Bahia. A última formação seria a mais ousada, ainda que dificilmente Condé faça pelo perfil dele como treinador. Esta opção mexeria em 2 peças e faria o Vovô ganhar em saída de bola e controle do jogo. Recuar Lucas Mugni como volante, função que ele já fez no Vozão, e escalar Rômulo como titular. Seria um jogo de mais controle do Sport, também ganhando em finalização, já que Rômulo finaliza bem de fora da área. Tá aí as 3 possíveis escalações para a partida do Ceará contra o Sport. Sai Fernando Sobral, que não pode jogar, mantém-se a espinha dorsal. Bruno Ferreira no gol não. Fernando Miguel no gol, que está bem, Fernando Miguel. Pela lateral direita, Fabiano. Pela zaga, William Machado e Marlon não mexe aí. Pela ala esquerda, o Matheus Bahia, também um grande jogador. Aí vamos para o meio ali, que com a saída do Fernando Sobral, tem essa opção que você viu aí, essas 3 opções. Ou ele pode jogar com o Lourenço,
que seria um jogador que sai muito de trás e chuta muito fora da área e manteria um pouco os padrões do que o Léo Condé vem mantendo em relação ao Vozão. Não mudaria muito as características do Fernando Sobral, mas ele pode também jogar aí com o jogador Lucas Lima, que jogou poucas partidas aí na temporada, que seria a menos provável escalação do Vozão, essa com Lucas Lima, né? Ou pode jogar aí com o jogador Rômulo mais na frente, recuaria aí o Lucas Mugni, né? Como tem aí, né? Você ouviu, e o Ceará ficaria talvez mais ofensivo, né? Com mais possibilidade de chegar ao ataque adversário. São 3 opções importantes, mas eu acho que para ele manter esse equilíbrio que ele já vem mantendo entre defesa e ataque, ele vai colocar o Lourenço, que foi muito importante na Série B do ano anterior, com a camisa do Alvinegro de Porangabuçu, e o próprio Sport aí, do Antônio Oliveira, que dispensou jogadores aí na semana. Ele fez um último treino aí realizado na Ilha do Retiro, antes da viagem para a capital cearense. Ele tem um retorno aí de jogadores aí que estavam afastados, né? A provável escalação: Kaique França, João Silva, Chico e Antônio Carlos. Hereda, Rivera, Duqueiroz, Lucas Lima, está de volta, e Igor Cariús, Barleta e Pablo. Rafael Thierry também chegou a ser observado no time titular. Ninguém sabe muito, mas pode ser essa a provável escalação do Sport do técnico português Antônio Oliveira, que eu sei que na primeira partida levou de 4-0 em casa, na estreia do Antônio Oliveira, mas o Antônio Oliveira tinha acabado de assumir a equipe. Então não é provável que o Ceará vá conseguir fazer algo diferenciado em relação aí a essa partida, porque o time do Sport vem diferente no sentido de que vai melhorar, com certeza, porque perdeu de 4-0 em casa e estreia do Antônio Oliveira. Agora ele teve uma semana de trabalho, e uma semana de trabalho dá para fazer muita coisa, né, na equipe, dá para alterar muita equipe. Ele vem fechadinho e vai jogando ele por uma bola, se defendendo, talvez um contra-ataque, o mesmo estilo do Ceará. Então vai ser um jogo muito pegado. Eu acho que o Ceará ganha por pouco, não vai ser uma goleada, mas o Ceará pode ganhar aí por 1 gol de diferença. Valeu, pessoal do Vozão Parcial. Eu sou Carlos Emanuel Cearense, torcedor alvinegro, né, de Porangabuçu, com esse canal para trazer informações do Vozão, para alegar o coração de vocês e trazer muita informação importante, né? Eu peço que vocês se inscrevam no canal para esse canal crescer, porque senão eu não posso fazer conteúdo sem a ajuda de vocês e compartilhar mais e mais informações cada vez mais. Muito obrigado e até a próxima.